Acho que o universo ele vai dando sinais para a gente. E você pode ver o sinal, tentar entender o que está acontecendo com você, ou você pode ir indo pela vida. Há uns 8 anos atrás, meu filho mais velho tinha 8 anos. E naquela época eu era bem diferente do que eu sou agora. Graças a Deus eu mudei. E era um dia do aniversário da minha mãe e eu estava fazendo um almoço na minha casa. Então eu sou super organizada, mas deixei para o dia do almoço os últimos detalhes. Eu tinha que pegar um bolo que eu tinha encomendado e as flores. Mas eu ficava pensando assim, nossa, eu tenho que estar tal horas para pegar o bolo, depois eu tenho que pegar as flores têm que estar fresquinhas, tal, criando um estresse completamente desnecessário. E naquela ocasião, meus filhos faziam aula de judô dentro de um shopping. E aquele dia eu falei, vocês não vão. E eles começaram, não, mamãe, não é justo, isso é uma injustiça, o fulano vai, o Beltrano vai, a gente quer ir, a gente quer ir. E eu, não, vocês não vão, mas dentro já sabendo que eu ia ceder, que ia ser um fracasso. Tá, vamos. Conclusão, peguei a chave do carro e fui. Só que aqui eu quero fazer um parênteses, eu acho que quando a gente não quer fazer alguma coisa, mas acaba cedendo, eu acho que você tem que daí, olha, então agora eu vou fazer bem feito. Vou fazer com boa vontade, vou sorrir, vou estar presente. Não foi nada disso que eu fiz. Eu fui dirigindo mal, fui reclamando, foi um horror. E ainda chegou lá, eles faziam judô e a sala tinha um vidro e eu ficava, as mães ficavam do lado de fora assistindo. Eu fiquei lá e eu não prestei atenção em nada, eu estava irritada porque eu não estava fazendo aquilo que eu achava que eu devia estar fazendo. Bom, a aula está terminando, no último minuto o meu irmão me liga e fala assim, ai, já que você está aí no shopping, eu esqueci de comprar o presente da mamãe, você faz esse favor, compra para mim? E o meu irmão nunca me pede nada. Aí ele pediu, aí adivinha o que eu respondi? Claro, não tem problema nenhum, eu dou um pulinho aqui em cima, compro, volta tudo bem. Mas dentro assim, enlouquecida. Desliguei o telefone. E falei para os meus filhos, vocês fiquem aí com a Lu, que era a moça que cuidava deles, e eu tô indo rapidinho comprar o presente da nona, tudo bem? Aí o meu mais velho, não, mamãe, eu quero ir. Eu falei, não, você não vai, porque olha minhas pernonas, eu vou correndo e você fica aí que eu já volto. Mas ele, eu quero ir. De novo, eu não falei o não direito. E fui, mas na minha cabeça doida, eu ia assim, eu quero que ele se arrependa de ter me desobedecido. Olha que loucura, uma mãe que não exerceu o não e quer que a criança de 8 anos se arrependa. E eu correndo, nem dei a mão para ele, mas ficava só de olho assim para ver se ele estava atrás de mim. Subi que nem uma louca, comprei um presente. Na hora de voltar, eu vi que tinha muita gente para entrar no elevador, eu resolvi ir pela escada. E naquela loucura, desci um lance inteiro de escadas. Quando eu acabo de descer, eu olho para trás e o meu filho, que era pequeno, vinha correndo atrás de mim, ele escorregou e ele foi batendo a coluna. Pá. Não, ficou tudo bem. Graças a Deus, ele não foi nada muito horroroso. Mas naquela hora, parecia que estava tudo em câmera lenta. E eu fiquei assim, petrificada. Eu não consegui largar a bolsa, largar a sacola e correr atrás dele. Eu fiquei paralisada, só vendo a cena. E era uma escada comprida e ele foi batendo, pá. Quando chegou lá embaixo, aí ele começou a falar que não conseguia mexer as pernas. Falar não, gritar que ele não conseguia mexer as pernas. E eu lembro que nessa hora eu falei, Deus, eu sei que eu estou precisando de um chacoalhão, eu preciso acordar, mas por favor que seja em mim, que não seja no meu filho. Porque eu falei, não, isso aqui não vai acabar bem. Aí eu catei com a sacola, a mochila do judô deles, bolsa, sacola, catei ele no colo e fui andando com ele até um banquinho. E eu rezava só, me ajude a não ter acontecido nada. De fato, não aconteceu nada. Assim, ele tira, toda a pele das costas dele saiu, porque foi tirando a pele das costas, ele caiu toda a escada, mas ele não quebrou nada, ele estava andando, estava tudo bem. Só que ali aconteceu uma coisa que
que foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi uma chance que eu tive de repensar tudo. A minha cabeça era tão louca que antes eu ficava pensando assim, sem as flores, como é que vão ficar as fotos do almoço? Vai ficar feio o almoço, não vai ter... Eu ficava, sabe, assim, doida, pensando em cada detalhe que esse incidente me fez rever quais são as prioridades. Não estou falando que as flores não são importantes, pelo contrário, acho que a gente faz uma coisa para uma pessoa, tem que fazer com todo o coração, tem que fazer com todo o capricho, tem que comprar flores. Porém, naquela situação, qual era o peso das flores? Eu estava deixando de ter harmonia com a minha família, com meus filhos, em nome do quê, né? Então, foi um divisor de águas e 2 dias depois eu tirei uma foto das costas do meu filho, porque eu queria me lembrar disso para sempre. Eu queria que aquilo fosse um estigma, sabe? Falar, olha, você me conhece bem, sabe que eu sou assim, né, Dani? Eu falei, não, eu quero nunca mais me esquecer disso. E nem precisaria, porque até hoje ele tem 16 anos, ele tira a camiseta e atrás tem a marca desse dia, porque ela só mexeu de lugar porque ele cresceu e a pele mudou de lugar, mas tem a marca. E daí, o que eu acho? Eu acho que o universo ele vai dando sinais para a gente. E você pode ver o sinal, tentar entender o que está acontecendo com você, ou você pode ir indo pela vida. Às vezes a gente bate o dedinho do pé numa quina, sofre aquela dor e passa, fala, ai, machuquei e tal, não para pensar em nada. Aí depois você deixa cair um negócio no chão e quebra. Aí você pensa, quebrou. Aí tem gente que tem que chegar ao ponto de ver o filho cair pela escada, que foi o meu caso. E a partir desse dia, eu não estou dizendo que eu sou melhor, né? Mas eu acho que eu me lapidei um pouquinho. E dessa história, dois foram, eu acho, na minha opinião, os pecados contra o bem-estar. O número 1 é dizer não. Porque eu acho que é importante, quando a gente tem que falar um não, mas um não tranquilo, sem gritar, né? Porque gritar é a falência da palavra, né? Mas falar não. Se eu tivesse usado o não na primeira hora lá em casa, a gente não teria ido ao judô, o acidente não teria acontecido. Eu poderia ter a oportunidade com o meu irmão, falar, não, desculpa, Sandro, agora não dá, mas eu não fiz. Tive a terceira oportunidade, Juliano, não vem atrás de mim. De novo eu não fiz. Então, as coisas vão indo. E a outra coisa é o tempo. Porque olha que incrível, né? Como que chama a menina que deu a primeira palestra, Dani? Ana Luísa. Estava falando de mindfulness. É isso, eu estava ali, mas consumida por uma ansiedade do futuro, de como é que ia estar o almoço, se ia ter a flor. Ou seja, eu estava ali, mas eu não estava ali. E sobre o tempo, uma amiga minha falou uma coisa muito interessante, a Valéria. Ela falou assim, o tempo é um presente que cada um recebe o seu. É uma coisa maravilhosa, e cada um faz com o seu o que quiser. E tem gente que vive brigando com o tempo. E isso serviu para mim, porque eu vivia brigando com o tempo. Eu tinha mania de falar tem que. Vocês têm essa mania, por exemplo, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que... Vocês têm essa mania? Só de tirar o tem que, suaviza. Agora eu parei, eu não falo assim, eu tenho que ir ao supermercado, eu falo, eu vou ao supermercado. E ponto, já ficou mais suave. Mas, então, eu estou contando também essa história porque eu acho que ali, naquele momento, há 8 anos atrás, quando aconteceu isso, eu, de alguma forma, eu acho que eu entendi que eu tinha que compartilhar essa história com as pessoas, eu queria inspirar pessoas. Então, lá atrás começou essa ideia de Projeto Bem-Estar. Mas só há 2 anos e 5 meses atrás, uma grande amiga minha me chamou para fazer esse Projeto Bem-Estar. E o que é isso? A vida inteira eu fui uma pessoa curiosa, queria entender por que as coisas são da maneira como elas são. Por que às vezes dois irmãos nascem na mesma família, vão para a mesma escola, tem tudo igual, mas um é emburrado, não tem bem-estar, e o outro, né? Vocês conhecem essas histórias, né? Já aproveita para dar um cutucão.
E o outro tem bem-estar, o que é? É só genética, são os hormônios, o que acontece? Então, em busca de respostas, eu sozinha sempre fui lendo muito, tinha mania de sublinhar tudo que eu lia que eu achava interessante e depois ainda copiava em caderninhos. Então, eu tenho pilhas de caderninhos. E aí, a minha sócia Cristiane, com a metodologia dela, também sempre fez isso. Até que um dia ela falou assim, vamos compartilhar isso com as pessoas? Vamos. E aí que nasceu o Projeto Bem-Estar. 2 anos e meio atrás. E a gente vem perguntando e filmando as pessoas com a pergunta, o que é bem-estar para você? Nós perguntamos para pessoas de idades diferentes, classes sociais diferentes, interesses, trabalhos, enfim, pessoas muito diferentes. Mas olha que interessante, as respostas quase sempre são iguais ou muito parecidas. As pessoas não dizem algo concreto, palpável, tipo, bem-estar para mim é uma casa na praia. Não, elas dizem, bem-estar para mim é estar com a minha família, é ter harmonia no meu casamento. E ainda tem uma outra parte que fala uma coisa muito gostosa, que ela fala assim, bem-estar para mim é fazer o bem, bem-estar para mim é contribuir. Então, a gente vê que tem esperança na humanidade, né? É uma coisa muito legal. E daí, conversando com tanta gente, perguntando, pesquisando, a gente chega à conclusão que não existe uma coisa assim absoluta que eu possa dizer, olha, vai servir para todas vocês, para vocês terem bem-estar. Não, porque somos todas muito diferentes. Então, o que é excelente para mim, de repente, para a Dani não faz sentido, para a Bia não é. Então, não tem. Mas tem uma ferramenta que ajuda a todos, que é a autoanálise e o autoconhecimento. Porque, lógico, só a partir do momento que você começa a se entender, você pode ver quais são as metodologias que servem para você, você consegue entender o que acontece com você. E aí, vou citar um negócio para vocês que eu li. Uma amiga minha me emprestou, a semana passada, a Carmen me emprestou um livro na segunda-feira, eu devorei o livro, na quarta eu já estava devolvendo, mas antes anotei tudo que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês uma coisinha. O autor desse livro, Conversas Cruciais, alguém já leu aqui? É super interessante. Ele fala uma coisa bem legal. Ele fala que entre o momento que você ouve ou vê alguma coisa e como você se sente e daí, consequentemente, como você reage, tem uma fração de segundos em que o seu cérebro conta uma historinha para você. Vou dar um exemplo. Imagina que você é uma mulher, é casada, é sábado à noite, você quer sair. Só que você não avisou nada para o seu marido. Você se veste, passa perfume, fica toda empolgada e vai lá. E ele está deitado, jogado na TV. E aí você fala... Isso aí, por aí. Aí você fala assim, vamos, se arruma, vamos pegar um cineminha, vamos no... E ele faz aquela cara assim, e fala, mas não tem a menor possibilidade. Não vou. Nessa hora, entre o momento que você olhou a cara dele e ouviu isso, e como você se sente, numa fração de segundos, o seu cérebro, ele conta uma historinha. Como é genuíno do seu cérebro, você acredita na historinha. Então... nessa hora, pode ser que você pense assim, no começo ele gostava de mim, agora não se importa comigo. Ou então, é um egoísta, né? A gente julga. Ou ele está me rejeitando. Pronto, a historinha está contada. Ele está me rejeitando. E a partir daí você pode ter a seguinte reação, ficar de mimimi, ir para o seu quarto, ou ser, sei lá, meio cínica, ou... ser arrogante, não sei, você pode ter várias reações baseadas na historinha que o seu cérebro contou para você. Tá, e onde entra o autoconhecimento nisso? Quando você está aberta para se analisar, para se observar, você vê que você percebe essa historinha. O que é fato e o que é realidade? Ele fez cara feia? É um fato. Ele falou que ele não quer ir? É um fato. O resto foi o seu cérebro que criou. Então, com o autoconhecimento, você começa a perceber isso. E daí, só de perceber, só de colocar uma atenção, isso às vezes já se dissipa. Porque você fala, nossa, não vou me sentir assim. Os fatos são esse e esse. Essa história de estar rejeitando, fui eu que criei. E aí, você começa a ver que não são os fatos, mas a sua interpretação dos fatos que te faz sofrer.
Posso contar rapidamente uma experiência que talvez alguns já tenham visto na internet? A experiência da cicatriz. Não sei se vocês conhecem essa experiência. Olha, gente, é fantástica. Mostra como a gente cai na cilada do cérebro. Uns cientistas, eu acho que foi nos Estados Unidos, chamaram pessoas que queriam participar dessa experiência, pessoas aleatórias, não se conheciam. Aí eles colocam numa sala algumas e aí escolhem, por exemplo, uma por vez entrar na outra sala. E nessa sala tem um daqueles maquiadores profissionais que, sabe, de filme, que sabe fazer cicatriz e tal. E esse maquiador desenha numa bochecha da pessoa uma cicatriz horrorosa, daquelas assim, sabe, até com pus e tal. Tudo fake, né? Tudo falso. E a pessoa fica com um espelhinho. Então ela acompanha, ela vê a cicatriz sendo feita. Quando a cicatriz está pronta, ela devolve o espelhinho, porque a experiência é o seguinte, ela daí vai conversar com as pessoas que ela não conhece e ela vai voltar e fazer um report, vai falar como é que ela se sentiu, para ver como é que as pessoas que têm uma deficiência qualquer, como é que essas pessoas se sentem. Então essa é a experiência. Porém, antes dela entrar na outra sala, a hora que ela devolve o espelhinho, o maquiador fala assim, pera um minutinho, deixa eu passar esse lencinho com fixador, porque vai que você começa a suar e vai escorrer a cicatriz. Só que nessa hora, ele pega, e ela não sabe que ela já devolveu o espelhinho, ele retira a cicatriz. Então ela entra achando que ela está com a cicatriz. Beleza. Então ela vai, conversa e volta. Gente, 100% das pessoas, vocês podem ver isso na internet, reportam o seguinte: foi horrível, coitado de quem tem um problema desses no rosto. As pessoas, elas falam assim, as pessoas não conseguem manter contato visual de tão feia que é a cicatriz, ou elas falam assim, as pessoas não tiram o olho da minha cicatriz. Sendo que não há nenhuma cicatriz, e sendo que aquelas pessoas do outro lado, elas nem sabiam que foi colocada e depois retirada uma cicatriz. Elas não sabem de nada. Então, isso prova como a gente... Tudo está na sua cabeça. Tudo está na nossa cabeça. Tudo está na nossa cabeça. E como isso pode ajudar a gente no dia a dia? Você tem que estar aberta para se olhar, para prestar atenção no que passa dentro da sua cabeça. Não é assim? Porque é isso que faz a diferença. A gente para de ver assim o que a gente começa a ver o que a nossa cabeça criou e o que de fato é fato, né? Então, e aí mais uma coisinha, um exercício interessante para a gente fazer com relação ao autoconhecimento é dar nomes aos bois. Por exemplo, eu estou sentindo, o que eu estou sentindo? Colocar em palavras, eu estou sentindo indignação, eu estou sentindo raiva, medo. Colocar em palavras, não precisa falar, mas você pensa em qual é o sentimento que você está tendo. Porque às vezes, só de você colocar atenção nisso, vou dar um exemplo, no meu ex-prédio, uma mulher tinha um carro enorme, ela sempre comia um pouco da minha faixa. Eu ia de manhã entrar no carro e já ficava com raiva. Eu falei assim, mas que mulher desrespeitosa, ela tem um carro enorme assim, então ponha o carro para... Mas todas as manhãs eu ficava com raiva dela. Até um dia que eu falei, meu Deus, você lê tanto, estuda tanto para quê? Né? Vê se aplica, né? Aí eu pensei, eu falei, o que eu tô sentindo? Aí eu pensei, nossa, eu tô sentindo raiva. Mas que besteira, sentir raiva por causa de um negócio desse. Gente, foi que nem tomar um remédio assim, passou. Eu falei, o que é isso? Ou eu vou começar a parar do outro lado, que eu não vou ficar me esmagando para entrar no carro, ou eu vou conversar com ela. Então, assim, mas eu tive que colocar uma atenção no que eu estava sentindo. E às vezes tem algo embaixo que está te faltando. Às vezes está com alguma carência, com alguma coisa. Então, se você põe atenção nisso, é a maneira que você tem de entrar em contato com você, de se conhecer, né? Então, se tivesse uma coisa que eu diria que é uma ferramenta para todo mundo, é prestar atenção, né? Tem várias ferramentas que você pode usar para autoanálise, mas é ter a autoanálise. E por fim, eu já sei que falei um monte aqui, vou falar de uma coisa que eu acho que também serve para todo mundo e a gente esquece, que é o poder do elogio. Vocês já repararam, já fizeram um teste de elogiar uma pessoa só para ver o que acontece? Não sei se é cultural, todo mundo foca no defeito, né? No problema, não sei o que a pessoa faz errado.
Mas se você acorda um dia e fala, hoje eu vou elogiar, e olha o que acontece, faz uma metamorfose na pessoa. E faz bem para quem recebe e faz bem para você, que você fica feliz que fez alguém feliz. A Linda era uma moça que trabalhava em casa. Uma vez, sem querer, ela estava limpando o lugar onde eu queria ficar com a minha amiga que tinha acabado de chegar. Antes de pedir para ela sair, eu falei assim, do nada, me veio assim, não era muito verdade, mas era do coração. Eu falei assim para minha amiga, Maria Tereza, olha que sorte a minha ter a Linda aqui. Ela faz tudo com um sorriso no rosto. Ela tá sempre leve. Aí, lógico que a casa fica um brinco, né? Porque ela faz tudo muito bem feito e tal. Não era uma verdade verdadeira, mas, gente, daquele dia até o último dia que a Linda ficou em casa, foi assim que ela agiu, com um sorrisão. E foi, lógico, não fiz pensando nisso, né? Tem que ser uma coisa genuína e tal. Por fim, vou contar uma coisa rapidinha de uma viagem que eu fiz, eu, meu marido e os meus 2 filhos. E meus filhos brigam muito, eles se matam. E nessa... Como todos também. Como todos. Agora estão um pouquinho mais velhos, melhorou. Mas naquela época, eles brigavam naquela viagem pela cama do hotel, para quem ia sentar do lado do pai, para quem não sei o que, eles brigavam por tudo. E aí eu falei, essa viagem, ela não está saindo do jeito que eu planejei, eu preciso ter alguma iluminação. E aí, durante um almoço, eu tive a ideia, assim, eu vi que ia demorar muito para chegar a comida, eu tive a ideia de falar assim, olha, nós vamos fazer uma dinâmica aqui, uma brincadeira. Cada um vai falar dos outros 3, qual é a maior virtude. Aí os 2 já começaram, eu não vou falar do Thomas, o outro, eu não vou falar do Juliano. Eu falei, vocês não vão? É mesmo? Vocês já fizeram essa brincadeira? Ai, gente, olha, vou falar para vocês o que aconteceu. Primeiro começou risadinha nervosa, sabe? Eu falei, não, vocês vão fazer a sério, senão vocês vão ficar abraçados 5 minutos. Aí sempre funciona. Essa ameaça sempre funciona. Aí eles participaram. E foi muito interessante ver um percorrendo assim na cabeça o que o outro tinha de melhor. E o outro ansioso, esperando para ouvir. Muito, muito interessante. E eu não vou falar para vocês que mudou o clima da viagem toda, não. Mas pelo menos naquele dia, ficou tudo mais leve. E teve um bônus, que é o seguinte, na hora que eu tinha que falar do meu marido, porque eu também participei, né? Eu podia ter falado N características, tem muita coisa legal. Mas eu resolvi falar, não sei, do nada, assim, eu resolvi falar que eu gosto muito que quando a gente entra numa discussão ali, ele sempre fica do meu lado, ele sempre me apoia, mesmo que ele não concorde. Depois ele vai falar comigo, mas porque eu acho que para as crianças crescerem num lar saudável, precisa dessa união. Mas ele tinha feito isso uma vez na vida, mas eu resolvi falar. Até hoje, eu juro para vocês, tem uma discussão, o efeito do elogio está até hoje. Porque eu tenho uma discussão, mesmo que ele não concorde, mas se tem os meninos envolvidos, ele vai lá e fala, não, a sua mãe está falando, presta atenção, não sei o que, não sei o que. Depois ele fala, mas aquilo lá não era bem assim. Mas na hora, ele está lá. Então tá aí, acho que uma ferramenta que faz bem, que muda o dia da gente, das pessoas. E assim, na verdade, tudo que a gente faz com amor faz bem, né? E daí, para terminar, vou deixar vocês com uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho linda, que ela fala assim, não importa o presente, importa o amor com que você dá o presente. Então, na verdade, bem-estar é fazer tudo com amor, é botar amor em tudo que a gente faz. É a pitadinha. É a pitadinha que tem que ter em tudo. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.